Bom dia. Vamos iniciar aqui a nossa aula, sobre abordagem familiar na atenção primária. Eu sou Tiago Trindade, sou médico de família e comunidade, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E dentro da UFRN faço parte, sou membro docente do programa de pós-graduação em saúde familiar, da RENASP, no nosso caso, da nucleadora UFRN. A ideia desta aula, fazendo parte de um módulo do PPG, onde a gente vai abordar características da saúde da família, ela vem trazer um introdutório de conceitos e ferramentas relacionados à abordagem familiar, buscando essa apresentação das necessidades do que é fazer abordagem familiar na atenção primária, mas já instrumentalizando o profissional que atua na atenção primária e que precisa desenvolver essas ferramentas para cada vez prover um cuidado de melhor qualidade para os nossos pacientes e família. Eu vou aqui expandir a minha apresentação e a gente vai dar continuidade. Eu vou estar utilizando para essa aula alguns referenciais. Então, um deles é o livro de Medicina Ambulatorial do Duncan, a sua última edição, de 2022. É um capítulo muito interessante de abordagem familiar, da autora do capítulo, a médica de família Carmen Fernandes e colaboradores. Carmen Fernandes também produziu outro livro específico de saúde mental na atenção primária, junto com a Leda Dias, Isabel Moura e Mariane Fernandes. E aí é um livro mais abrangente, para além da abordagem familiar, mas também que trata da saúde mental na atenção primária, aí publicado também em 2022. E tem um outro referencial também das duas autoras, da Carmen e da Leda, que são ferramentas de abordagem familiar. Esse é um material um pouco mais antigo, mas que as ferramentas estão ali bem descritas, do Programa de Atualização em Medicina, Família e Comunidade, do PROMEF, de 2006. Então, todos esses três referenciais, eles são complementares entre si, e todos eles apresentam as ferramentas que a gente vai estar trabalhando aqui na aula de hoje. É importante a gente ter essa ideia sobre os atributos da atenção primária como nosso primeiro marco teórico. Nós estamos conversando com profissionais que atuam na atenção primária e que a partir disto, entendermos qual é a nossa essência de trabalho é utilizar esse marco teórico aqui da professora Bárbara Staffel, onde ela divide a atenção primária entre grupos essenciais e derivados. E dentro dos derivados está lá, muito presente, que precisamos, enquanto profissionais, oferecer um serviço de qualidade que faça orientação familiar, e aí a orientação aqui é um serviço que seja orientado à família, que realize abordagem familiar. Quando a gente vai olhar esse conceito separadamente de orientação familiar, do que é um cuidado centrado na pessoa, mas também na família, a gente vai compreender esse indivíduo no seu contexto familiar a partir da ideia de que eles estão interagindo entre si e o reconhecimento dos problemas são relacionados também à origem desses problemas, a toda uma questão do funcionamento familiar. O manejo também vai depender desse contexto familiar, para você poder ajudar cada indivíduo daquela família, mas a família como um todo. Então, tanto o reconhecimento como o manejo estão relacionados, sim, à origem e ao cuidado das doenças. Então, para isso é que precisamos sempre ter esse olhar mais abrangente no cuidado familiar. Fazer abordagem familiar exige uma série de habilidades e competências
que o profissional da atenção primária ele vai desenvolvendo ao longo da sua formação, desde a graduação, passando por pós-graduações, lato sensu, e agora, né, dentro do PPG, pós-graduações estrito sensu. E aí a gente vai adquirindo mais ferramentas para conseguir intervir de uma forma mais apropriada, de acordo com a complexidade trazida por aquela família. Então, a expectativa é que um profissional da atenção primária, ele consiga, pelo menos, realizar até o nível 4 de intervenção. Ou seja, seja capaz de fazer uma ênfase mínima, prover informações e aconselhamento em saúde de uma maneira geral, prover uma abordagem familiar de suporte, né, que a gente fala, trabalhar os sentimentos, as emoções, o apoio a qualquer crise que a família esteja atravessando, como uma situação de luto, por exemplo, mas também conseguir fazer uma avaliação sistemática e um planejamento das intervenções dentro dessa ideia de construção de um plano de cuidados multidisciplinar, voltado à pessoa, com um compartilhamento das decisões. E isso precisa ser feito de uma maneira sistemática, e isso envolve a utilização de um conjunto de ferramentas. É isso que a gente quer. A terapia familiar vai ficar para casos de uma complexidade maior, onde você precisa de profissionais de saúde, que pode ser psicólogo, mas também qualquer outro profissional da saúde que tenha formação específica em terapia de família, assistente social, enfermeiro, médico, que consiga, sim, avançar em famílias e conseguir não só avançar na complexidade trazida de famílias que tenham, por exemplo, um contexto muito problemático, mas é um tipo de intervenção que exige um tempo de dedicação maior, um horário protegido, enfim, isso normalmente são feitos em serviços secundários, mas pode ser feito no serviço de atenção primária, desde que tenha um profissional com uma formação mais específica. Eu queria trazer para esse contexto também que, assim, fazer abordagem familiar a gente faz em todas as consultas, em todas as práticas, né, em todos os grupos populacionais que a gente atende, a gente está fazendo abordagem familiar, que é esse olhar ampliado, mas é um olhar ampliado que não só identifica essas relações familiares, mas também intervém no sentido de qualificar a relação, fazer com que a pessoa se compreenda dentro desse ambiente familiar. Né? Então, na hora que a gente está fazendo o pré-natal, na hora que a gente está trabalhando com aquela gestante, sua rede de apoio, suas crenças relacionadas à chegada desse novo bebê, as relações que envolve esse casal que vai ter esse filho, com as suas gerações que os precederam, né, os pais, avós, como é que isso se dá na relação, todo esse crises relacionadas à própria adolescência, a saúde do idoso, que a gente trabalha cotidianamente na saúde da família, seja lá no consultório ou na visita domiciliar, e como essa família maneja o caso, como a gente promove a autonomia desse idoso, mas quando é um idoso dependente, como é que é o compartilhamento das tarefas envolvendo o cuidado daquele idoso. Na puericultura, muito semelhante ao que a gente falou do pré-natal, como é que a gente ajuda essa família com a chegada desse novo bebê e suas transições emocionais ao longo do desenvolvimento desse bebê. Todas as demandas relacionadas ao adulto, não só doenças crônicas, mas também todas as situações que a gente apresenta de sofrimento mental, de sofrimento psíquico, de casos de somatizações das mais variadas, como é que a gente amplia aquele sintoma para uma perspectiva familiar, né? Então, isso é importante a gente entender esse processo. Então, dando continuidade, a gente precisa compreender só ampliando novamente, a gente precisa compreender que, para fazer abordagem familiar, a gente tem que resgatar um pensamento sistêmico inicial, que vem da teoria dos sistemas, que é aquela interação entre elementos que fazem parte do sistema, que, a partir dessa sinergia entre esses elementos, eles se ajudam entre si para um objetivo comum, né? Mas, por outro lado, quando qualquer parte do sistema está afetada, os demais elementos do sistema são
entram em disfunção. Isso a gente trazendo essa teoria do sistema para olhar o sistema familiar, ela vai funcionar da mesma forma. Então, o funcionamento físico, social e emocional dos membros de uma família é profundamente independente, com trocas de uma parte do sistema que se repercute em outras partes do sistema. As interações, as relações familiares tendem a ser altamente recíprocas. Isso foi explicado por McGoldrick em 87. Então, essa ideia do pensamento sistêmico é muito importante para a gente entender como essas interações se dão, tanto do ponto de vista positivo, ou seja, quando todos os membros estão num bom momento ajudando entre si, aquela família vai crescendo emocionalmente, mas também quando um dos membros está afetado, os outros também estão afetados e a intervenção precisa ser familiar. Quando a gente vai avançar para as ferramentas, eu queria dar uma passada por alguns marcos teóricos que é muito importante, que nos ajuda a sempre ter esse olhar abrangente em saúde. Esse é muito conhecido da saúde pública, da saúde coletiva, da atenção primária, que são os determinantes sociais de saúde apresentados nessa figura gráfica por Dahlgren e Whitehead, e que todos os materiais da OMS utilizam elas como referenciais, desde a publicação clássica de 2008, mas é um material que já vem sendo trabalhado desde os anos 90 por esses autores, onde eles mostram todas as possibilidades de fatores sociais interferindo no desenvolvimento de saúde da pessoa, não só os seus individuais, mas todas as redes sociais e comunitárias e o quanto as pessoas têm acesso, né, a condições de vida e de trabalho. Habitação, educação, renda, emprego, lazer, né? E, obviamente, o acesso a serviços sociais e de saúde. Então, isso tudo aqui vai estar interferindo no cuidado familiar. E a gente precisa ter esse olhar quando está fazendo uma entrevista familiar. Como é que estão todas essas condições naquela vida daquela pessoa, daquela família, daquela comunidade? Tem um outro marco teórico, que é o de Bronfenbrenner, que ele traz basicamente uma outra leitura, mas muito semelhante aos determinantes sociais de saúde, que são níveis do sistema, né? Desde o micro, que é o indivíduo nas suas relações mais próximas com a comunidade, com a família, até um exosistema e depois um macrosistema. O exo é algo mais intermediário, onde ele vai interagir com o acesso a serviços sociais e de saúde dentro de uma comunidade mais abrangente, o macro vai interferir aí todas as questões relacionadas à cultura daquela comunidade, daquele país, enfim, daquela estrutura mais abrangente de sociedade, dentro de uma perspectiva sempre social, histórica do tempo, né? Em que tempo aquelas pessoas estão vivendo. Então, na abordagem familiar, a gente sempre olha o contexto social daquele momento de mundo, né? Com os estressores daquele momento de mundo para aquela sociedade. Isso é muito importante. E aqui eu trago aí uma outra referência, novamente eu vou trazer a autora McGoldrick e Carter, onde elas apresentam de uma maneira muito bem estruturada toda a estrutura multicontextual para avaliação dos problemas, né? A gente tem aqui os estressores horizontais, que são estressores que vão fazer parte da família ao longo do seu desenvolvimento, e a gente vai falar já deles, desde as transições do ciclo vital, que são chamadas, quando aquela família não se adapta a uma transição do ciclo vital, pode gerar uma crise, são chamadas crises do ciclo vital, ou crises previsíveis, e a gente também tem as imprevisíveis, que são todas as situações que ocorrem, que vai interferir, de fato, ali na família, mas de uma maneira imprevisível. Mortes precoces, adoecimentos, acidentes, perda da sua situação econômica, seja por algo de desemprego, ou mesmo os desastres, as migrações, nós estamos vendo agora, né, trazendo para o contexto do presente, né, as diversas situações de crises climáticas que o mundo está vivendo, o nosso país também, mas também os eventos históricos, econômicos, políticos, sociais, de saúde,
né? Então, por exemplo, há 4 anos, 5 anos atrás, vivemos a crise ali, uma pandemia da Covid que se estendeu por 2, 3 anos. Isso faz parte do nosso contexto de mundo atual, né? A humanidade vivenciou essa crise. Isso tudo contextualizando para os estressores horizontais. Os verticais são os estressores mais relacionados com a estrutura de sociedade, quanto aquilo ali vai interferir naquela família em específico, naquela comunidade em específico. Toda a situação de pobreza, de miserabilidade, mas também todas as situações em que uma família pode estar vivenciando questões relacionadas a preconceito, desde racismo, sexismo, classismo, né, todas as questões relacionadas também a possibilidades de violência urbana, doméstica, adições. Então, a gente tem que olhar para aquele contexto familiar e comunitário e ver o que aquela família e aquela comunidade pode estar, de fato, sofrendo de estressores verticais. A gente tem não uma característica muito comum no Brasil, comparando com outros países, mas todos os movimentos migratórios, nós tivemos muitos movimentos migratórios no país em décadas anteriores, mas os movimentos também migratórios de países para países, não só os regionais, isso tudo impacta demais nas construções familiares também. Então, vai fazer parte aí desses estressores horizontais e verticais. E sempre olhando, de fato, o contexto sociocultural, né, daquela família. Então, a gente tem que entender, né, quais são as crenças, quais são todas as questões relacionadas aos valores culturais daquela família e naquela comunidade que ela está vivendo, o quanto aquilo ali é aceito ou não, o quanto aquela família está sendo vítima de alguma situação de preconceito ou mesmo de negligência do sistema em relação ao contexto social da família. Aqui eu vou trazer alguns slides, alguns elementos para a gente pensar quando é que a gente faz a avaliação familiar mais sistemática. Como eu falei, abordagem familiar fazemos em todas as consultas, mas aquela avaliação familiar mais sistemática, quando a gente vai aplicar as ferramentas, a gente vai mergulhar no universo daquela família em detalhes, né? Então, assim, dependendo do autor, ele traz uma série de elementos. Eu diria para vocês, em síntese, toda vez que a gente está atendendo uma família, que a gente sente a necessidade e tem algo a mais a ser estudado, é um bom momento de você resgatar aqueles recursos, aquelas ferramentas, né? E aí, de novo, na saúde materna, infantil, situações de doenças crônicas que você observa que aquela família não tem tido uma boa adesão, entender os porquês disso, todas as situações de sofrimento psíquico que a gente sente que não está evoluindo bem, desde situações de ansiedade, de depressão, né, enfim, de adição, né, de consumo de drogas que geram dependência química em alguns elementos, alguns dos membros da família. Então, tem várias possibilidades da gente estar usando essa avaliação mais sistemática, né? O que é um pouco dessa repetição de que elementos a gente pode estar trazendo. E é isso, né? Fazer abordagem familiar, isso é uma outra citação de Whittaker, o outro terapeuta familiar norte-americano. O objetivo da abordagem familiar é ajudar as famílias a alcançar níveis mais adaptativos e satisfatórios da vida. Então, sempre a gente pensar nessa perspectiva da ajuda frente a essa família. E aqui eu vou trazer uma característica que é mais relacionada à primeira entrevista, como ferramenta de abordagem familiar. E aqui eu abro um parênteses, claro que na atenção primária, muitas das famílias que a gente está atendendo, nós já conhecemos, mas nem sempre a gente atende a família completa ali, né? Pelo menos aquele núcleo familiar. Então, sempre tem algum membro da família que ele não está tão vinculado ao serviço de saúde comparando aos demais. Então, sempre vai ter, numa avaliação sistemática, mesmo que você conheça a família, vai ter um momento que você vai reunir aqueles membros da família, numa reunião, numa entrevista familiar, que é uma consulta diferente. É aqui que a gente está chamando de primeira entrevista. E ali, o grande objetivo dessa primeira entrevista, primeiro, é você conseguir ouvir cada um daqueles membros, né, nas suas demandas, para que as pessoas se sintam compreendidas e aceitas, e aqui é um equilíbrio para você sentir cada um dos membros
familiares durante a entrevista, e sim desenvolver uma aliança com aquela família, construir um vínculo com cada um daqueles membros, para você conseguir pactuar um plano de cuidados. Então, tende a ser uma consulta muito delicada, muito sensível, né? Às vezes, alguns dos membros familiares eles não se sentem compreendidos, não se sentem aceitos, né? E aí ele não vai querer voltar. Então, assim, esse é o grande primeiro objetivo dessa consulta, estabelecer esse relacionamento harmonioso com cada um dos membros a partir dessa escuta qualificada, acolhedora e empática. E aí, aqui, a gente vai escolher os instrumentos que vamos utilizar, né? Então, vamos passar rapidamente aqui sobre cada instrumento para que, né, nós possamos apresentá-los de uma maneira global, do que eles se propõem, como é que eles são construídos e o que a gente pode, de fato, utilizar positivamente no cuidado familiar, cada um desses instrumentos. Eu diria que todos eles são importantes, são complementares, mas que a gente não precisa utilizar todos em todas as consultas. A gente pode ir complementando uns aos outros, né? O ciclo vital, eu diria que assim, é o mais, vamos dizer, mais prático, você entender que fase do ciclo vital aquela família está, explorar, isso faz parte da consulta, eu não preciso escrever, ele não tem uma avaliação gráfica, ele é da interação, né? Já o genograma e o ecomapa, não, é preciso de um tempo de dedicação para poder escrever aquilo, construir graficamente, um tempo com a família, interpretar, e avançar, e às vezes uma segunda consulta para complementar, ele demanda mais. Mas eles são os essenciais. O APGA, ele vai ser complementar, ele vai trazer relações, ele vai trazer informações sobre o funcionamento, a funcionalidade familiar, e o Praxis, eu diria que é a grande síntese, né? Quando a gente quer fazer um estudo de caso, e não só, claro, o objetivo primário é ajudar a família, mas trazer também para o ambiente acadêmico, explorar um pouco mais a ideia de como a gente pode ajudar melhor aquela família. O Praxis, ele é uma síntese para a gente conseguir construir um plano terapêutico mais detalhado. Então, ele tem muito esse objetivo, né, de síntese. Quando a gente vai para ciclo vital, é importante a gente entender, né, quando essa teoria dos ciclos vitais da família foi construída, ela partiu muito de uma ideia, né, de um padrão, né, familiar, de uma família de classe média, norte-americana, dos anos 80, 90, foi quando esses conceitos eles foram sendo apresentados. O que a gente vê hoje é que o ciclo vital, ele vai sendo modificado pelo contexto social, né? Os tempos de cada fase do ciclo vital, eles vão sendo modificados pela geração, nem todos os contextos sociais, as pessoas passam por todas essas fases do ciclo. Então, aqui é uma ideia de possibilidades, tá? E a gente tem que olhar para a família como uma possibilidade de o que é importante para aquela família naquele momento. Tá? Aqui é só uma ideia mais global. Então, o que é que se propõe essa análise? A gente olhar em cada uma dessas fases que a família está atravessando, e a transição de uma fase para outra é o momento mais delicado, onde cada membro da família, ele vai o quê? Assumindo novos papéis dentro do núcleo familiar. Esses papéis vão modificando, as responsabilidades vão modificando. Então, o adulto jovem, independente, quando ele sai de casa, ele assume novas responsabilidades. Por outro lado, os pais que ficam em casa, eles vão ter outra necessidade de adaptabilidade, né? Então, só para dar aquele exemplo, que aí está entrelaçado essa fase aqui do ciclo vital para uma geração com essa outra aqui, ó, lançando os filhos. E se esses pais não estão bem preparados para essa fase, pode desencadear uma das crises do ciclo vital, que é muito conhecida, né, popularmente pelo nome de síndrome do ninho vazio. Então, isso vai depender exatamente de quanto cada uma dessas gerações dentro de uma família se prepara para essa transição de uma fase do ciclo vital para outra. Quanto essa família, por exemplo, desses jovens que estão
pensando numa união de casal, o quanto eles estão preparados, se eles estão pensando em ter filhos, o quanto eles estão preparados para essa nova fase. Então, cada uma dessas fases tem uma demanda específica que vai ter uma interação diferente, né? Então, ficar muito atento nessas transições, ali é um momento de possibilidade de crise, né? As separações, os divórcios, os recasamentos, o período tardio da vida, essa fase do idoso, que vão tendo outras perdas aí relacionadas ao envelhecimento, tanto perdas financeiras como sociais, como físicas. Então, o que essa família, como ela vai lidando com essas perdas ao longo do processo. Então, é super importante estarmos atentos a essas diferenças de mudança de fase. Aqui, um outro conceito que foi estudado no Brasil, né, nos anos 90, nos anos 2000, alguns autores apresentaram esse conceito de ciclo de vida familiar de classe popular, onde você tem fases do ciclo vital mais agrupadas, como o adolescente, o jovem, a família com filhos e a família no estágio tardio da vida, como grandes 3 ciclos diferentes, né, famílias de classes populares. Isso também é um conceito que precisa ser melhor trabalhado, para o contexto mais atual, mas para a gente ter uma compreensão que, dependendo da família que a gente vai estar trabalhando, esses ciclos não são tão bem definidos como todas aquelas etapas que a gente foi pensado para um padrão, né, específico de sociedade ainda no século passado. Apresentando o próximo instrumento, né, que eu trago o genograma, né, e aí o genograma, ele é um instrumento, diria para vocês, um dos mais completos, né, o que eu acho bem interessante de estar trabalhando. Esse é uma ferramenta que realmente nós precisamos, como profissionais de atenção primária, ter um bom domínio, porque ela traz muitas informações. Então, dentro de uma avaliação sistemática, é um dos instrumentos mais importantes. Regras gerais, a gente construiu um genograma. Então, lembrar, né, o ideal do genograma, eu faço muito isso, né, na hora da consulta, faça um genograma simples para começar a entender a família ali com 1 a 2 gerações. Mas se a gente quer ter uma avaliação sistemática, precisam pelo menos 3 gerações a partir desse paciente identificado. Sempre utilizar símbolos reconhecidos pelo serviço internacionalmente. Eu vou mostrar algumas possibilidades de símbolos aqui para vocês. Trazer a legenda, as datas, né, a atualização, sempre que for feita uma nova atualização, colocar, encolher as informações. Acho que o ideal é deixar isso em prontuário. Sempre que achar necessário, fazer uma construção gráfica, né, mais detalhada, utilizando cores. Sempre colocar a família de origem da pessoa de referência, ou quem deu as informações. A gente precisa sempre realmente botar no genograma o que a gente está coletando com detalhes, né? E tudo que a pessoa, que você não souber representar, não saber que símbolo utilizar, escreva, né? Você escreve e depois ali vai ser importante aquela informação para uma discussão posterior. Vários elementos são importantes, né? Obviamente os nomes, idades, estado marital, os casamentos prévios, filhos, todas as doenças importantes. Meu avô teve AVC, tem diabetes, tudo que tiver, né, tem uma dependência ao álcool, todos os sofrimentos, os eventos traumáticos, né, situações de violência, situações de morte, de suicídio, né, tudo que a gente entender que é importante no relato biográfico da família, a gente vai estar registrando, né, as ocupações das pessoas, e as relações entre cada um desses membros, as emoções de proximidade, distância, conflito. Aí é outra característica bem importante do genograma, são os traços entre cada um dos membros relacionados ou como elas se relacionam, né? Isso vai estar sendo registrado. E aí, assim, o genograma ele vai trazer esse traçado da estrutura, das informações da família e do plano de relações entre cada um desses membros. Então, ele traz esse conjunto de informações, estrutura, ciclo vital, os padrões repetitivos. Então, a gente vai ver padrões repetitivos, tanto relacionados a algumas doenças
por exemplo, doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade, mas também as dependências químicas, os sofrimentos psíquicos, eles se repetem entre gerações, mas também padrões comportamentais, né? Então, a gente tem que estar atento ao que é um padrão repetitivo, e isso é até para trabalhar com as gerações seguintes, o quanto eles precisam, muitas vezes, se proteger de padrões repetitivos adoecedores, né? Eventos importantes e o funcionamento familiar, padrões relacionais, a gente já falou sobre isso, vamos falar um pouco mais, e o quanto esse núcleo familiar que a gente está avaliando ali tem de estabilidade ou desequilíbrio. E, ao mesmo tempo que a gente está construindo o genograma, a gente está rastreando sintomas repetitivos, coincidências de datas, impactos nas mudanças ou transições oportunas do ciclo vital, valores culturais, costumes, segredos, mitos. A parte dos segredos é muito interessante, porque, às vezes, na construção do genograma, às vezes, é a primeira vez que alguns daqueles membros familiares estão ouvindo aquela história. Então, é comum as gerações de cima, elas fazerem filtros de informações para gerações de baixo. Isso vai se passando de geração para geração, muitos segredos ficam ocultos ali, né? E, às vezes, no genograma, aquilo ali se apresenta, né? Então, situações das mais variadas, como relações extraconjugais, relações de adoção, de suicídio, de abortamento, de violência, né? Enfim, muitos daqueles segredos, eles acabam aparecendo na hora da construção de um genograma em alguns momentos mais críticos do ponto de vista emocional para aquela família. Às vezes, a gente parar a construção do genograma para trabalhar com a família aquela informação que chega para todos os membros, certo? Aqui são os símbolos clássicos que a gente utiliza no mundo inteiro, né? Então, eles vão estar sendo trabalhados aqui, as relações de casal, se tem separação, divórcio, se é uma união estável, se é um relacionamento, a sequência dos filhos da esquerda para a direita, aqui os casamentos múltiplos, como é que você vai estruturando, enfim, e aqui as linhas aqui dos relacionamentos são muito importantes, né? Relação conflituosa, relação pobre, escassa, boa, excelente, dominante. Então, é uma forma de a gente ir construindo. E tem vários outros, né, elementos que vocês vão ver nas literaturas diferentes. Aqui é só uma amostra dessas figuras, mas naqueles materiais referenciais que eu passei para vocês, tem muito mais detalhes de simbologias que é importante a gente saber na hora dessa construção. Passando para o próximo instrumento, o ecomapa, né? Eu digo que eles são muito complementares, porque o ecomapa ele até tem algumas características gráficas semelhantes ao genograma, mas ele vai falar mais dessa relação da família com a comunidade, né? Com a sua rede de apoio social, com a família extensa, com as relações de trabalho, de lazer, né, com a comunidade, os seus vínculos relacionados às suas crenças religiosas, espirituais, as relações, né, de lazer dessa família, a escola, a faculdade, a universidade, dependendo de que momento educacional os membros da família se encontrem. Há uma rede de apoio de amigos, da vizinhança, se essa família tem alguma rede de apoio nesse sentido, e com o serviço de saúde é super importante essa demarcação também, o quanto essa família e esse membro ele está vinculado com o serviço familiar, e a gente vai representar através dessas setas de quanto a pessoa dedica energia e de quanto ela recebe essa energia em forma de dedicação daquela estrutura social, né? E se dentro daquele princípio também tem alguma relação conflituosa, que no caso de Dona Maria, de 89 anos, que vive só, ela tem um apoio da nora, mas de forma conflituosa, né? Com o centro de saúde ela tem um vínculo e tem uma troca de energia interessante, e na rede de apoio dela ela tem uma vizinha, uma sobrinha e um filho aqui, e demais, assim, a gente vê uma certa escassez de outras estruturas aqui.
Tá? Aqui, para a gente entender melhor essas relações das linhas que formam as relações, né, na construção do ecomapa. Aqui, entre o José e o trabalho, a gente vai observar uma relação fraca, né? Não parece ser compensadora, ele dedica muito esforço, mas ele recebe pouco do trabalho, mas, ao mesmo tempo, não aparece uma relação estressante que aqui já apareceria, né? Então, aqui é para a gente entender como é que funciona essa simbologia no ecomapa. Isso é muito importante, não só a delimitação das redes de apoio, mas o quanto aquilo ali envolve de troca de energia para que a pessoa e os profissionais que estão fazendo a avaliação sistemática daquela família consigam compreender onde é que pode ser melhorado, que ponto dessa rede de apoio pode ser melhorada. E vários elementos a gente precisa perguntar ao paciente e à família, né, relacionados aos grupos sociais, comunitários, emprego, vizinhança, educação e todas as relações significantes para aquela família, certo? Um outro elemento, o instrumento que a gente utiliza é o APGAR familiar, que ele vai trazer, esse instrumento é um questionário com 5 perguntas, onde a pessoa se faz, é um instrumento de autoavaliação, de quanto ela se sente apoiada pela família, nessas 5 características globais de funcionalidade. Isso vai gerar um score, e aquele score ele vai determinar o grau de funcionalidade familiar, tá certo? Então, esses 5 características é a adaptação, a participação, o crescimento, a afetividade e a resolução de problemas, né? Então, o termo APGA, ele é um acrônimo aí dessas 5 características derivadas aí da língua inglesa, né? E aí a gente vai entender um pouco, e é interessante quando se aplica o APGA, cada pessoa da família, ela responde o próprio instrumento. A gente, às vezes, tem algum grau de divergência, e essa divergência, muitas vezes, pode ser discutida ali com aqueles membros da família, o quanto cada um se sente apoiado ou não, em termos de afetividade, de solução de problemas de crescimento familiar, e mesmo de tempo, né, de convivência entre si, entre a família. Tem um outro instrumento, não é muito utilizado no Brasil, que é o GAF, ele é utilizado em pesquisas em outros países, enfim, mas para entender que não só o APGAR é como instrumento de funcionalidade familiar, mas existem outros instrumentos aí disponíveis na literatura. E, por fim, eu trago o instrumento PRACTIS, que é também um acrônimo, né, dessas características que sintetizam a avaliação sistemática da família, e ela vai ser muito útil no nosso planejamento aí na atenção primária. Ele foi construído com esse objetivo, de auxiliar os profissionais de saúde na estruturação do atendimento às suas famílias, né? Esse modelo PRACTIS, ele facilita o desenvolvimento da avaliação familiar, fornecendo as informações sobre as intervenções que podem ser utilizadas para planejar aquele caso específico, tá? Então, vamos entender um pouco de que elementos constituem o PRACTIS. Novamente, ele é um acrônimo, né, dessas características da língua inglesa, P de problema apresentado, R de papéis e estruturas, A de afeto, C de comunicação, T de tempo no ciclo de vida, o I, né, de illness, doenças na família, o C de lidar com o estresse, de coping with stress, e o E, né, de meio ambiente, ou ecologia, para a gente entender aquela família mais especificamente no seu aspecto comunitário. Então, vocês imaginam, depois de uma avaliação global da família, a gente vai construir o PRACTIS. Então, o P vai ser qual é a demanda familiar, qual é o problema central trazido por aquela família para a gente precisar de uma construção de uma avaliação sistemática, né? O R, quais são os papéis, a estrutura, e aqui vai ter muito relacionado também o momento do ciclo de vida, de como aquela família se organiza, que tipo, né, familiar, qual a tipologia familiar, que a gente é uma família, né, estendida, nuclear, como é que aquela família se desenvolve ali no dia a dia do domicílio, né? Como é que é a relação de afeto entre os membros, como é que é a relação de comunicação, se a comunicação é fluida, se eles discutem problemas, se eles resolvem problemas ou uma comunicação falha, né? Então, a gente vai percebendo e vai escrevendo na avaliação do PRACTIS. O tempo, né? Que fase do ciclo de vida essa família se encontra, quais são as demandas do ciclo de vida atual que elas estão desenvolvendo,
né? Existem problemas relacionados a doenças no passado e no presente. Vamos descrever de que pessoas daquela família têm tido aqueles problemas específicos, né? Desde as doenças crônicas, sofrimentos específicos, enfim, qualquer doença que vocês identifiquem ali. E como ela lida, né, com as situações estressantes. É uma família que tem um bom grau de resiliência, ela tem a capacidade de lidar bem com os problemas do dia a dia, ou é uma família que não discute os problemas e aqueles problemas vão se acumulando e as crises vão se tornando crônicas e multiproblemáticas, né? E o é entender esse meio ambiente, a ecologia, o contexto comunitário que essa família está vivendo, e não deixa de a gente trazer alguns elementos relacionados também ao próprio Ecomapa e as redes de apoio mais globais. E com isso a gente vai conseguir ter uma boa avaliação e construir, de fato, aí um planejamento, né, de intervenções aí, a partir de decisões compartilhadas, e sempre as decisões vão ser discutidas com a família. A gente vai identificar os problemas dentro dessa avaliação mais sistemática, mas conversar com a família, qual é a demanda real deles, o que eles querem ser mais ajudados naquele momento, certo? E aqui eu encerro essa apresentação, né, introdutória dessas ferramentas de abordagem familiar, trazendo a ideia dos conceitos do pensamento sistêmico, mas a ideia do trabalhar a abordagem familiar para nós, profissionais de atenção primária, que atua na saúde da família, né, que a gente possa desenvolver cada vez mais esse nosso cuidado com os nossos pacientes, família e comunidade. E deixo essa mensagem final do terapeuta familiar Minuti, onde ele ressalta que lealdade, responsabilidade, tolerância, divertimento e bondade, essas são as características positivas da vida familiar pelos quais expandimos e enriquecemos uns aos outros. Então, fica essa mensagem final aqui para vocês. E é isso, bom estudo, boa prática aí na abordagem familiar e que todos possamos qualificar cada vez mais o nosso cuidado. Deixo aqui como nossa mensagem final, né? E desejo aí bons estudos a todos.